Sejam muito bem-vindos ao VenviTechCast, o nosso podcast de tecnologia. Meu nome é Lilian Rocha Eu sou Kleber Lopes. e hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente não conhece direito, mas virou um pré-requisito para as empresas de tecnologia, tanto aqui no Brasil como no mundo. O assunto é FinOps. Nops, pessoal. E para começar, eu gostaria primeiro de pedir um favor para vocês. Eu queria pedir o seu like e sua inscrição no nosso canal, que ainda é um bebê. Deixa seu like na confiança, o assunto vai ser legal. Se te agregar ainda mais, você já deixa seu comentário também, para que a gente possa ter temas para trazer para vocês nos próximos. Isso, então vamos entrar no assunto. Primeira pergunta, Kleber. Vamos falar sobre o óbvio, né? Uhum. O que é SynOps? Então, FinOps é o controle de custos geral, tá, que você aplica numa empresa. Até bem pouco tempo atrás, entendia-se que FinOps era você controlar custos de infraestrutura. Só que, Lilian, tem gente que está assistindo a gente que não faz parte desse mundo de TI, então vamos tentar simplificar um pouco, né, para todo mundo que está assistindo, que gosta do tema, conseguir entender do que a gente está falando, ok? Até porque o nosso canal aqui, nosso podcast, a proposta é não falar apenas com o técnico, mas para todo mundo que gosta de tecnologia, afinal de contas, hoje a tecnologia ela tem atingido todo mundo. Bom, antigamente, 20 anos atrás, 25 lá, estou me denunciando a idade aqui, mas foi mais ou menos ali quando eu comecei, a gente tinha um servidor dentro das empresas. Então, assim, como é que você consumia uma aplicação? Você tinha um cliente, que era a sua máquina, e numa outra ponta, servindo o programa para que você pudesse acessar, você tinha um servidor. Ainda é assim hoje? Ainda é assim hoje. O que mudou? É que isso hoje foi para a internet. A maior parte dos aplicativos hoje você acessa do teu celular, você acessa ele através de uma página de internet. Então, migrou da máquina de dentro do escritório para uma estrutura que você muitas vezes você não sabe aonde está. E no princípio, aquilo ali até parecia um ótimo negócio. Por quê? Você construir uma máquina nessa época era caro. A gente está falando de 20 anos atrás, e uma máquina mais fraca, ela custava ali na média de 40, 50 mil dólares. Olha quanto tempo faz isso. Então você imagina quanto custava. Eram máquinas que não eram iguais a que a gente tem em casa. Era uma máquina projetada para ficar ligada 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ou seja, era, assim, uma disponibilidade muito alta, né, ficava ali na casa de 99,9 alguma coisa, na maioria das vezes. Só para você ter uma ideia do absurdo que era, eu cansei de fazer isso no início lá, quando eu comecei, você conseguia trocar HD com a máquina ligada, você conseguia trocar fonte com a máquina ligada, porque tinha uma fonte para poder alimentar a máquina, você conseguia trocar processador, conseguia trocar o que você quisesse. Tá? A única coisa que não dava para trocar era a placa-mãe, mas mesmo assim dava para você rapidamente pegar teus dados, migrar para uma outra máquina e fazer a troca da própria máquina lá no rack de servidores. Ok, só que isso era caro, muito caro. Aí você está falando de servidores on-premise. Exatamente. E aí o que aconteceu? Algumas empresas que começaram a montar alguns e-commerces, como por exemplo a Amazon, entenderam que a estrutura deles era enorme, grande demais. O que eles fizeram? Eles começaram a alugar esses espaços e abstraíram das empresas a responsabilidade de ter uma máquina dedicada 24 horas por dia, 7 dias por semana ligada. Bom negócio, né? Só que essa máquina, ela custa, muitas vezes, essa máquina abstraída, tem coisas que você vai pagar por registro, como por exemplo, o que dá o nome do site, né, o DNS. Tem coisas que você vai pagar por minuto de utilização. Tem coisas, como por exemplo a rede, né, muitas vezes, ou por byte trafegado na rede. Tem coisas que você vai pagar por segundo de utilização, como algumas stacks de cibersegurança. Tem coisas que você vai pagar por hora. E aí, como é que você sabe que quanto que custa essa estrutura?
E isso começou a ficar muito, assim, caro para as empresas, porque justamente essa confusão nos custos deixa ali uma meio que uma zona cinzenta de como você vai calcular o quanto você está gastando, né. E muitas vezes a pessoa que está responsável por isso também não entende muito bem como calcular esse negócio, entendeu? Certo. Então, quais os problemas, né, que o FinOpS resolve, né, para as pessoas saberem? Tá, vamos entender primeiro de quem é o chapéu, né. Quem é o responsável, assim por dizer, pelo FinOps. Muitas vezes a empresa coloca o profissional de infraestrutura para controlar esses gastos, tá bom? O chamado DevOps, que é justamente a pessoa que cuida da infraestrutura da empresa e faz todo o levantamento ali de cloud, levanta as máquinas que precisa, rede, etc. Só que essa pessoa, muitas vezes, ela não tem a qualificação necessária e nem o conhecimento necessário para entender todos os desdobramentos que você tem que observar ali dentro da cultura FinOps para conseguir fazer uma gestão de custos eficaz. Então, acaba que faz controle por planilha, uns que conseguem ali eh, fazer um trabalho melhor, até botam ali um fator R para saber se o gráfico vai subir ou vai descer. Dá certo. Até bem pouco tempo dava, porque as coisas mudaram muito com a chegada da IA, a popularização. Isso é uma bolha que está começando agora e com certeza vai estourar, mas a IA, de uma forma geral, ela não vai sair mais da nossa vida. A gente vai lidar com IA da mesma forma que hoje a gente lida com a internet, isso é fato. Então, acaba que esse profissional hoje, ele acaba ficando muito refém e muito perdido na hora de conseguir fazer esse controle. E as coisas saem rápido do controle e drenam mesmo ali o cash de uma empresa, muitas até se colocando em problemas, tendo problemas financeiros sérios por não conseguirem fazer um controle mais granular, mais efetivo dentro dessa área. Então, podemos dizer que FinOps não é só planilha, Não, também é cultura, isso, colaboração entre os times. exatamente. Olha só, Lilian, vamos entender o seguinte, tá? Assim como a gente tem frameworks para, por exemplo, programação orientada a objeto ou para cibersegurança, a gente tem ali o Shift Left, entre outras coisas, o FinOps ele também tem framework, onde você observa áreas chaves e antigamente o custo era concentrado em cloud, só em cloud, né? Quando a gente fala de cloud, a gente está falando de AWS, Google GCP, Microsoft Azure, mas não tem só essas, tem agora a Oracle CI, que está crescendo num ritmo bem acelerado, com uma proposta agressiva. Europa, Estados Unidos, você tem a OVH, NetCup, entre uma série de outros data centers aí, você escolhe aquele que melhor te atende e que melhor tem os custos ali, né? É claro que quando a gente entra num cliente, a gente analisa ali, a gente, por várias vezes, a gente já fez isso, e a gente até propõe algumas migrações ou tráfego de borda para que não fique apenas ali em uma cloud, né, você aproveite o melhor do preço de cada uma, créditos, entre outras coisas. Mas é um erro muito comum você tentar fazer isso por planilha e não instaurar ali uma cultura dentro da empresa para poder tratar o tema, porque acaba ficando muita responsabilidade na mão de uma pessoa que muitas vezes sequer tem tempo para conseguir gerenciar isso. Ótimo, ótima provocação. Uhum. Já que você falou de IA, como é que isso se relaciona com o FinOps? Pois bem, há pouco tempo atrás, você vai lembrar, a gente foi recontratado pela terceira vez por uma empresa, porque a gente entrou numa primeira vez, fizemos todo um trabalho de migração, tu deve lembrar. Lembro Ah, sim. tá lembrada, né? Pois é. Aí fizemos esse trabalho de migração, tudo bem, eles controlaram os custos. Uma segunda vez nós entramos novamente, conseguimos baixar bem ali o total de budget deles ali gasto, ficaram felizes, mas coisa de um mês depois eles recontrataram a gente. Por quê? O que está acontecendo? Hoje a IA ela está pressionando o mercado de uma forma que tem sido até um tanto quanto cruel.
Parece até um negócio. O Sam Altman, aquela besta, vai no Twitter, qualquer Twitter que ele faz, ele arrebenta com o mercado todo. Então, o que está acontecendo? O Sam Altman fez um Twitter falando que ia consumir praticamente todo o estoque de memória RAM. A China, por sua vez, acabou produzindo muito chip de memória e, em vez de colocar para venda, hoje tem chinês fazendo estoque disso para poder levantar o preço do chip artificialmente. Só que não tem só isso. O custo de energia elétrica para você manter os data centers de IA, custo de água, etc., eles são astronômicos. São máquinas que requerem muito resfriamento, porque a gente está falando de máquinas que rodam na sua capacidade máxima o tempo todo, com GPU que por si só já consome mais energia, por conta do tipo de processamento que faz, arquitetura. E a Europa agora, ela sinalizou que para ela poder dar conta de toda a demanda energética por conta da IA, etc., ela tem que construir dentro da Europa nada mais, nada menos do que 50 usinas nucleares. Só que olha o que aconteceu, a Europa desativou o programa de usinas nucleares. E agora? Vai queimar carvão? Acaba que isso pressiona o mercado, o custo de energia elétrica para data center está subindo, e isso faz com que os preços eles acabem subindo, que foi o que aconteceu com esse cliente que a gente citou. A coisa é tão séria, mas tão séria que o Elon Musk, ele comprou uma startup agora recente, tu deve ter visto a notícia. Sim. Pois bem, que essa startup, a tese dela é pegar o data center e botar no espaço em órbita. Então por que que ele comprou? Ele já tem ali a SpaceX, tem como lançar, é fácil. Eles vão botar o data center em órbita, a refrigeração vai ser por hélio líquido e nitrogênio, e a energia vai ser captada direto do Sol. Ou seja, todo aquele custo que a gente está falando, o custo agora vai ser de colocar em órbita. Mas em mais ou menos ali um ano e meio, esse custo já se pagou. Eles estão estudando isso, já tem alguns data centers de teste em órbita na Terra, na órbita baixa, na mesma altura ali que estão os satélites da Starlink. E a ideia é que até 2030 eles lancem oficialmente o serviço e abram de vez para as empresas. Mais uma pergunta, né, relacionada à IA. Como isso se manifesta no dia a dia de uma equipe de FinOps? Você já ouviu falar da guerra dos tokens, né? Já. Já. Pois então, eh, as empresas hoje estão enfiando IA em tudo quanto é produto. Não é para ser assim? Não, não tô querendo, fazer juízo de valor. Cada empresa sabe o que precisa, cada empresa sabe para qual caminho ela vai. E até porque quem ficar fora mesmo do mundo da IA, daqui a pouco está fora do mercado. Então, acaba existindo de fato uma pressão. Só que elas estão começando a descobrir, num primeiro momento, alguns, influenciadores, CEOs de por exemplo, CEO da NVIDIA, é danado para falar isso, que a programação acabou. Não vai ter mais programador, acabou, e a IA vai substituir todo mundo. Será? Não é bem assim. Hoje a gente está começando a ver que o custo com a API, ela está sendo muito mais alto do que você manter um sênior dentro da tua equipe. E isso está assustando algumas empresas. Tu lembra da notícia da Uber, o que rolou lá? Lembro, Kleber, é sobre aquela notícia que falou que a Uber já gastou todo o orçamento de IA em 2026. Isso aí. O que aconteceu ali? Eles foram muito empolgados, demitiram um monte de gente, botaram o IA, né, para o time, e o time conseguiu gastar todos esses tokens. O problema é do time? Não, IA gasta muito token. Eu não vou querer muito entrar nesse assunto, senão a gente vai desviar do tema. Mas, basicamente, a IA, ela funciona como? Como é que é o contexto? Você faz uma pergunta, ela vai lá, faz o cálculo, te responde. Quando você faz a próxima pergunta no mesmo chat, ela junta com a anterior, calcula tudo e te dá uma resposta. Ela não é programada para te dar a resposta certa. Então, se você faz um prompt mais ou menos, a resposta vai vir errada, você tem que fazer a pergunta de novo e muitas vezes você acaba até dando bom dia para a IA e gastando token à toa. E os times estão começando a aprender a como lida com uma IA, só que no contexto empresarial é diferente de você contratar, por exemplo, um chat GPT ou um Gemini
ou um cloud, ou qualquer outra, você pagar do seu bolso, porque para a empresa, para team business, etc., você acaba pagando por token. E eles fazem ali um cálculo de se você pagar o token avulso, sai mais caro do que você pagar o pacote. O que acaba acontecendo aqui? Você tem que gerar contexto para a equipe e você tem que armazenar esse contexto para você poder treinar a tua LLM. Só que a gente está falando da API, a gente está falando de armazenamento e se você for implantar estratégia de RAG, que eu também não vou entrar agora, MCP, você tem que pensar maior, você tem que pensar em banco de dados vetorial. E muita gente ainda não se ligou nisso, de que daqui para frente esse custo ele entra cada vez mais dentro do escopo das empresas. A a a FinOps Foundation, ela até falou lá que houve um crescimento ali na casa de 98% agora de empresas que se preocupam em gerenciar custo com IA, e botou no framework não só a IA, como também custos com APIs de terceiros, SaaS, etc. Mas ainda aqui no Brasil, ainda está engatinhando a questão do FinOps e ainda está muito na mão do DevOps, quando deveria ser a formação de uma cultura generalizada dentro da empresa para poder ajudar todo mundo ali a controlar o gasto. Ou seja, acaba que o dono da cadeira não é só o DevOps, mas todo mundo, principalmente o time de tecnologia como um todo. Show, Kleber. Agora, para que as pessoas entendam melhor, eu queria saber qual é a diferença Uhum. entre um time que não usa o FinOps ainda, para aquele que está com uma maturidade mais avançada no FinOps. Lili, eu acho que a palavra maturidade ela cabe bem aqui, porque olha só, quando a gente fala de cultura FinOps, tá? A gente está falando de um conjunto de ações pensadas dentro de um framework para você poder controlar gastos, tá? Não só o gasto com infraestrutura, mas todo o gasto com tecnologia dentro da empresa. Hoje o FinOps ele é isso. E quando você tem um time maduro, você acaba controlando melhor esse gasto. Então, eu acho, né? Eu acho não. Melhor. O que eu tenho visto, o que nós temos visto dentro das empresas é que quando a decisão ela tem que ter um campeão, igual no na segurança, que você tem o security champion. Quando você tem um FinOps champion dentro da tua empresa, acaba que você difunde essa cultura de uma forma muito natural. Ah, quem é o FinOps champion? Pode ser qualquer pessoa. Pode ser alguém do time de tecnologia, pode ser o CEO, pode ser o CTO, né, ou pode ser o cara de finanças também, o CFO, não importa quem vai ser. O que importa é que essa pessoa esteja comprometida em difundir a informação, em ser ali um facilitador para que essa informação chegue em todo mundo e o colaborador ele entenda que quando ele gasta menos com SaaS, com infraestrutura, com um monte de coisas, ele pode ser beneficiado. Então, o RH ele tem que se envolver também para criar programas, tá? Para facilitar com que essa cultura ela seja difundida e seja absorvida. Que tipo de programa? Programa de recompensa, programa de estudos, programa de melhoria no salário. Ah, se nós atingimos a meta tal aqui em gastos com tecnologia, a empresa vai, sei lá, vai tirar um fim de semana em Búzios? Não sei. Mas essa provocação ela tem que ser feita, tá? Então a gente pode dizer que as empresas maduras elas deixaram de estar controlando só custos, mas estão implementando uma cultura dentro da empresa. Isso. Vamos pegar um case nosso aqui, que a gente tem fora do Brasil, né, lá na Alemanha. É uma empresa super enxuta, o time ali deve ter no máximo 10 pessoas, mas eles têm uma criação de processos bem estruturados tão grande que quando a gente entrou, foi bem fácil a gente
não só treiná-los, quanto implementar todo o controle de custos. Eles não usavam ali, não usam até hoje, as principais clouds. Eles usam clouds ali que estão na borda para poder gerenciar. E eles têm uma necessidade enorme de memória RAM, de processamento. Eu cheguei a ver ali HD com 14, 20 teras para uma instância só. Então, é uma conta muito cara. Mas eles entenderam que otimizando ali e fazendo com que a empresa toda conseguisse, eh, absorver a cultura, e não ficou só restrito ao pessoal de TI, isso que eu achei interessante. Eles criaram um processo junto com a gente implementou, treinou, e eles estão tocando lá. Então hoje eles ligam para a gente para perguntar uma coisa ou outra, mas nada assim que eles não consigam resolver. A gente está entrando muito como consultoria ali. Trazendo isso para a realidade do Brasil, tá? A gente tem uma cultura empresarial um pouco diferente daqui. A maior parte das startups, elas começam com pouquíssimo investimento, com pouco caixa e com programas enormes de incentivo, tipo créditos, em cloud, e o software ele nasce ali do jeito que dá. Muitas vezes a pessoa que é o dono da ideia, ela vai lá, senta, programa, agora usa IA para poder fazer, testa ali o seu mínimo produto viável ali, que é o MVP, joga no mercado, vê qual é a atração. Legal, ok. Enquanto essa empresa não atinge 1.000 clientes, dá para rodar legal assim? Dá para rodar legal assim. O custo vai ser elevado? Não, o custo não vai ser tão alto. Mas a partir de 1.000 clientes, a gente começa a ver uma escalada. E o custo só vai elevando. E se você montou a tua infraestrutura errado, acaba que esse custo ele vai aumentando exponencialmente. Lembra que eu falei que a gente, numa planilha bem feita, a gente aplica um fator R? Falou. Pois é. O que que acaba acontecendo? Porque já entendemos ali, com os estudos que a gente faz, que muitas vezes é ordens de grandeza que um custo sobe de um mês para o outro. Não é centavos, não é alguns dólares, são ordens de grandeza. Muitas vezes em PA, em PG, dependendo do que você está levantando ali. E junto com isso, quando você tem um fornecedor externo, normalmente você tem reajustes anuais. Mas quando você vai fazendo melhorias no software, você vai plugando outras coisas e às vezes você tem que pagar aquilo, e aquilo não estava no orçamento do ano. Então, prestar atenção em tudo que você vai fazer. Então não dá para desviar do orçamento? Não, não é isso que eu estou dizendo. Tem hora que realmente você tem que fazer concessões, tem que ter ali uma reserva de emergência, mas, de fato, você tem que prestar atenção em como esse gasto está escalando. E aí, caramba, eu me perdi aqui, Lilian. Você perguntou sobre. Eu fiz um comentário, né, sobre empresas maduras que já passaram da fase da caça do desperdício. Ah, é verdade. Então, aí voltando aqui para o nosso contexto aqui. Quando você tem uma equipe muito imatura, como é que você vai controlar isso, né? Como é que você vai conseguir convencer ali o cara que é júnior ainda e que está tendo a sua primeira oportunidade numa startup e que nem entende como trabalhar numa startup, porque assim, na startup você sangra, né? Você Verdade. trabalha muito, mas muito mesmo. Você trabalha fim de semana, você trabalha fora do seu horário. Startup é ritmo super acelerado. É o R pequeno, R barato, R rápido, mas R muito para que você acerte logo. Como é que você vai pegar esse time, que está trabalhando em alta performance o tempo todo, e vai fazer com que esse time consiga fazer o gerenciamento? Por isso que é legal você ter a figura do champion. Então a gente está falando de maturidade. Maturidade do time não é só a equipe de tecnologia, não é jogar na mão do DevOps ali para ele resolver. É você envolver toda a equipe primeiro de tecnologia. Da equipe de tecnologia, você envolve as lideranças. Das lideranças, as lideranças elas envolvem da melhor maneira que conseguirem o restante dos seus times, e volta e meia você faz algumas sessões com a empresa inteira para que a empresa entenda em que patamar está, quanto está gastando, quanto está economizando, aonde foi cortado, o que que foi melhorado, como a performance do software. Por exemplo, teve um cliente nosso, e não faz muito tempo isso, que eles operavam dentro da AWS.
Achavam que era o melhor, eles tinham crédito. Tu lembra quanto era? Acho que era $10.000, não era isso? Sim, 10.000, né? Aí, não lembro por que não conseguiram um crédito de $100.000, acho que eles se desligaram do hub de startups e acabou o crédito. Conseguiram uma extensão de crédito de mais 7.000, mais ou menos ali, só que a conta não estava batendo. Todo mês eles cortavam alguma coisa, diminuíam, muita coisa era em serverless, Lambda, etc. Serverless, só para o pessoal entender, lembra que eu falei de cliente servidor, né? sim. Às vezes, você faz uma abstração tão grande que você não sabe nem onde está a máquina. Você entrega na mão daquele provedor para que ela faça o deploy dessa máquina onde ela quiser. Se ela quiser fazer no Japão, o problema é dela, ela só tem que garantir a você que o serviço vai ser entregue dentro dos termos que você contratou, né? Latência, que é o tempo de resposta, espaço, memória e por aí vai. Então você não toma conhecimento. Lambda é um exemplo disso, e essa empresa rodava muita coisa em Lambda. Migraram para o Kubernetes, orquestração de container ali básica, fizeram uma estrutura de microserviços, que é uma coisa que está muito hoje em moda. Parece até, eu tinha um amigo que brincava, você não chegou a conhecer ele não. Ele falava assim: "Poxa, qualquer hora dessa vão pedir 1 quilo de Kubernetes aqui na consultoria", porque o pessoal achava que o Kubernetes era bala de prata para resolver tudo, e não é. Às vezes o serverless é bom, mas vamos continuar aqui. E aí, o que que aconteceu? Eles viram que começou a escalar. Tiveram que escalar nós dentro do Kubernetes, eles começaram com o Kubernetes pequeno, e logicamente que quando você escala mais um nó, é mais uma pancada de $300, $400 a cada nó. Nós entramos, identificamos o problema, vimos que algumas coisas estavam superdimensionadas, mas que não tinha uma pessoa ali responsável por toda a infraestrutura. A gente chegou à conclusão de que aquela cloud para eles estava encarecendo muito. Eles estavam pagando mais ou menos ali uns R$ 35.000 por mês. É uma conta que para uma startup que ainda não atingiu o ponto de equilíbrio dentro dali do que ela ganha e do que ela gasta, acaba sendo uma conta muito alta, né? Uma empresa pequena ainda, tinha seus 26 funcionários mais ou menos. Então você imagina, você pagar quase que o equivalente à tua folha de menor custo só em infraestrutura. Realmente é muito dinheiro. É muita grana, é muita grana. Se você for calcular isso por ano, dá uma pancada, 200.000 ali, mais ou menos, até mais. Pois bem, a gente identificou isso, como a gente tem bastante parceria, a gente conseguiu ver com uma outra provedora cloud, que estava com uma proposta super agressiva, não era crédito, né, que era o que eles tinham antes, muito pelo contrário, uma proposta de preço mesmo, com reserva de instâncias, com alguns artifícios ali. Ah, e tem uma coisa curiosa, na cloud que eles estavam usando, que era a AWS, até eles fizeram reserva de instância, eles fizeram o dever de casa legal e tudo mais, o DevOps lá fez, junto com o CTO, mas até isso estava escalando, por conta justamente daquela pressão que a gente falou lá no início, de que por conta dos custos com o IA, as coisas estão aumentando demais. E aí o que que aconteceu? Eles viram a conta deles que num primeiro momento reduziu ali mais ou menos uns $1.000, começar a subir tudo de novo. Falou: "Não, não tá dando". Aí chamaram a gente fez a análise, a gente baixou essa conta de R$ 35.000 por mês para 8.000, com a mesma infraestrutura que eles tinham, com a mesma resposta e olha que curioso, mais rápido, com menor latência. Então, além do hoje, né, além do FinOps estar gerenciando IA e cloud, ela gerencia SaaS, ele gerencia, licenças, e outras coisas da empresa. Como é que fica essa relação entre os setores da empresa, né? Não há um conflito com o financeiro e o TI? Porque antigamente, o
quem era responsável por isso era os pessoal do financeiro, né. Como é que essa relação está sendo hoje na maioria das empresas? Então, antigamente era o pessoal do financeiro, mas de uma forma de cobrança, Exatamente. né. O que que acontece? Na verdade, quando você aplica a cultura do FinOps, você resolve o problema. Você não cria mais um problema, você resolve ele. Por quê? Pensa no seguinte, tá? Você é a CFO de uma empresa. O teu trabalho é manter o caixa, certo? Sim, E aí a gente está falando de uma startup que muitas vezes trabalha em cash burn, ou seja, está pegando dinheiro de investidor e queimando caixa. Ela não tem um caixa próprio, ela ainda não provou a tese, ela tem ali uma quantidade X de clientes, mas acaba que ela está queimando caixa de investimento. Se não tiver uma outra rodada, e uma outra rodada, e uma outra rodada, até ela conseguir parar em pé com as próprias pernas, essa startup acaba. E a gente tem visto isso acontecer. De uma hora para outra, no pós-Covid, o dinheiro de investimento no mundo sumiu, desapareceu. Por quê? Porque houve uma inflação do setor, e aí a gente viu um monte de cursinhos, cara, como eu odeio bootcamp, cara, pelo amor de Deus. O pessoal fala: "Não, ó, não faz uma faculdade não, porque não precisa. Você vai fazer aqui o curso XPTO", não vai. Você não vai virar programador fazendo bootcamp, bota isso na sua cabeça. Se você não tem uma base sólida de como um sistema operacional funciona, de como a memória ela pagina as coisas, de como você armazena o dado tanto em disco rígido quanto em memória flash, e, além disso, como são os registradores, como eles funcionam, como o código compila. Sim, JavaScript compila o código para a máquina. Ele é escrito ali, você não faz ali um make, alguma coisa que nem você faz no C, mas ele vai compilar para a máquina entender. A máquina não entende o que você escreveu no seu lindo código. O que que vai acontecer? Você vai gastar demais. isso é verdade. O código sujo, ele gasta muito. Isso é verdade. Acaba fazendo com que aquele custo, que é por minuto, por segundo, ele aumente. E aí você cria um problema com o financeiro, quando você não tem o FinOps, por quê? Porque o cara só vai ver a conta subir. E o trabalho dele é não deixar esse negócio arrebentar. O que é que ele vai fazer? Ele vai cobrar o CTO, e o CTO vai cobrar o DevOps, que é o cara que está ali prestando atenção nisso. E o DevOps muitas vezes não tem o que fazer. Por quê? Primeiro, tá? O DevOps muitas vezes ele é colocado ali numa posição em algumas empresas aonde ele é meio que tirado fora do time. Tem empresa que não entende que o cara de DevOps é mais um desenvolvedor dentro do time, tanto é Ele é um colaborador também, né. exato, ele é parte do time de TI, ele não é um anexo ao time de TI, ele é parte do time de TI. Aí não envolve esse cara em comitê de engenharia, não envolve esse cara em comitê de análise de dados, e a decisão só chega para ele: "Ó, você tem que subir um banco de dados assim, assim". Tá, por quê? Espera aí, por que que eu tenho que subir um banco de dados com essa capacidade? O que que vai ser consumido ali? Aí quando você vai ver o código ali, dentro do SQL, cheio de inner join, travando teu código, travando tua query. Ou lock, um em cima do outro. Faz uma requisição lock no banco, faz outra requisição lock. Pra galera que não é de TI entender. Lock é exatamente o que o nome quer dizer, é uma trava. Trava o banco de dados todo. É isso aí. Então você não consegue fazer nada até que aquela operação ela seja completada. Você não tem paralelismo, você não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você trava aquele dado para que ele não seja sobrescrito, consumido ou qualquer outra coisa. Então, muitas vezes, o crescimento que você vê do de toda a conta é puramente código que você poderia aplicar padrões de qualidade, né, e que esse código vai ficar muito mais limpo, muito mais leve, muito mais rápido, muito mais eficiente energeticamente, tá. O DevOps, por sua vez,
ele pode fazer algumas provocações. Agora, dentro da própria, né, das clouds de maneira geral, ali você tem a arquitetura ARM. Cada uma dá um nome que quer, né. Na AWS, se eu não me engano, é Graviton, na OCI já é outro nome, no Google é outro, mas a arquitetura ARM não é a arquitetura x86 tradicional da Intel. Qual é a vantagem da arquitetura ARM? Ela é muito rápida para paginar memória, para quebrar o código, para processar. Até porque ela vem de um background de dispositivo móvel, que você tem que gastar pouquíssima energia e você tem que fazer as coisas muito rápido. Então o DevOps ele pode trazer isso para a equipe para migrar essa aplicação para dentro da arquitetura ARM, para você ter ali 20, 30% de economia energética que acaba se refleten se refle perdão, acaba se refletindo, em economia de custo mesmo, né. Uhum. Acaba saindo mais barato, ainda mais se você faz uma reserva de instância. Só que isso ainda está começando. Tem gente que ainda não sabe disso, tá. Procurar outros provedores cloud fora do circuito dos 3 grandes, também é uma boa. E aí quando você envolve o cara do financeiro, e ele começa a participar dessas decisões, entender o que está rolando, entender que não é pura e simplesmente ir lá e desligar uma máquina, porque é engraçado, né, no TI, quanto mais fácil uma coisa parece, Mais difícil é. mais difícil é, mais complicada ela é. Então o cara começa a pescar que, pô, espera aí, eu não posso pedir para eles desligarem isso daqui está sustentando um pilar dentro da aplicação que eles não têm como desligar e talvez não tenham nem como fazer com que isso fique menor. O que que a gente faz? Ele começa a ajudar até a propor outras áreas para serem olhadas. E inclusive a própria FinOps.org, ela fala sobre isso, que o framework ele mudou há pouco tempo, como eu falei lá no início do nosso papo, que antigamente só se olhava para custo com computação em nuvem. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você inclui tudo, você inclui SaaS, você inclui API, você inclui IA, todo o teu custo operacional para sustentar a tecnologia, ele entra ali. E às vezes não é nem o teu time de TI que está usando determinadas coisas. É verdade, né, a gente entrou então na era do valor, né, do valor Isso do negócio. isso aí, isso aí. Tem coisas que o marketing usa, por exemplo. Tem coisas que o financeiro usa, um software tipo, sei lá, qual é o nome daquele mesmo? CRM, Isso, né. hã, O pessoal de vendas usa o CRM, você paga por isso, né. Ou sim, ou ou um software de cadeia logística, tipo um SAP. É caro para implantar, sim. é caríssimo aquilo. E antes isso não entrava na conta, né. Não entra, em muitas empresas ainda não entra. Só que isso drena a caixa também. Sim, Será que você precisa de uma solução tão cara, só por conta da grife? Ou será que você resolve, às vezes, o mesmo problema com open source, um código, né, que tem ali que é aberto, que você consegue deployar dentro da tua própria estrutura. Será que você não resolve esse problema? Então, assim, são provocações que só quando você tem uma equipe madura, estruturada e discutindo o problema como um todo, é que você vai conseguir fazer com que todo mundo ali olhe com carinho para esse controle e todo mundo dê a sua parcela de contribuição. Então, respondendo à tua pergunta, não cria problema. Pelo contrário, você resolve um problema de ter alguém ali no teu pé te pressionando para você gastar menos, quando você não tem como. porque toda a equipe ela se compromete, né, por causa da cultura, ela se compromete a abraçar o FinOps também, né. Isso aí, isso aí. Muita coisa vai cair no colo da equipe de tecnologia? Sim, tá? Sem dúvida. São os maiores responsáveis, isso não tem dúvida. Quem vai assumir o chapéu muitas vezes é o CTO, é o C-level ali de tecnologia? Com certeza. Ele pode delegar essa tarefa para o cara de DevOps? Ele pode. Mas o que que acontece? Se não for um esforço conjunto, não vai dar certo. Uma outra pergunta que as pessoas fazem, né, que a gente ouve muito, é
Se o Finops é só para empresa grande ou se a empresa pequena também ela pode ter essa equipe de Finops desde o início. Você lembra quando a gente fazia mentoria, lá no distrito? Lembro, Qual era a maior dor nessa parte de tecnologia? Quais eram as maiores? era custo, né. Era custo. Era custo e como é que eles iam tirar a ideia do papel e programar, né. Eram as 2 dores que a gente mais tinha. A IA está resolvendo a dor da programação, de você lançar um software. Ah, tem falhas? Claro que tem. Tem buracos de segurança enormes? Tem. Não vou dizer que não tem, porque tem. Dá para resolver ainda com a IA? Até um certo nível você resolve. Até um certo nível. Depois de um certo nível, você precisa de um profissional para poder olhar aquilo ali. Mas tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. A questão é que muitos hubs de startup, até o próprio distrito fazia isso, eles têm parceria com o Google, tem parceria com a Microsoft, tem a parceria com a AWS, e agora estão começando parceria também com a OCI, né, que é a Oracle. E qual é a proposta? Dependendo do estágio aonde você está na sua startup, você vai receber X crédito, X dólares em crédito, para você poder lançar esse produto, ter os seus primeiros clientes, sem nenhum custo. Normalmente esse crédito ele dura ali um ano, podendo ser extensível a mais um ano se você não gastar o valor todo. Mas aí quanto tempo dura esse crédito? Varia, Lilian. Assim, tem o primeiro crédito, a primeira rodada ali, que é US$ 10.000, é US$ 10.000 atingidos ou um ano, tá? Você pode estender, muitas vezes, por mais um ano, tem alguns que chega até 5 anos. Tem alguns, provedores que te dão 5 anos, tá, aliás, 5 anos com US$ 100.000, tá. Tem alguns provedores que chegam a te dar 5 anos e US$ 100.000. Eu já vi até crédito de 200.000, bem agressivo, sabe. Porque aquele provedor queria crescer e tal, dentro de um determinado mercado e estava aplicando uns créditos super agressivos. Então, cada provedor ele tem ali as suas regras e eles aplicam, por exemplo, a Microsoft costuma pedir um número X de clientes antes de conceder a você o crédito. Já a Google não, ela quer tirar você do outro provedor, então ela te dá um crédito mega agressivo para você ir para eles. Só que o atendimento da Google aqui no Brasil é complicado. Deixa a desejar. É, vamos colocar de uma forma politicamente correta, digamos que às vezes as informações não chegam como deveriam, né. Ah, sim. Você pergunta uma determinada coisa e quando você vai ver eles ou demoram muito para te responder, ou te respondem algo que não tem nada a ver, então isso acaba gerando um ponto de atrito ali que é bem complicado de você lidar, principalmente se você não manja muito de tecnologia, tá. Quando você tem uma pessoa para olhar por isso, você acaba contornando e até vai. Só que, eh, como a gente está falando de quando faz sentido, eu podia dizer para você que assim que a empresa começa a ter essa linha de crédito, ela tem que começar a olhar para o FinOps. Mesmo que seja a pessoa ali sozinha e tudo mais, ela precisa fazer esse controle de custos, porque, primeiro, o crédito não é infinito. Ele vai durar até um certo estágio de maturação da sua empresa. US$ 10.000, a gente está falando normalmente de um estágio pré-seed. Certo. São as primeiras captações, é quando você sai do zero ali, que você está zerado de caixa e você consegue ali tua primeira rodada de investimento, muitas vezes com algum familiar ou com um fundo de investimento pequeno. A primeira, não chega nem a ser uma Series A. E esse crédito acaba muito rápido. Ele acaba assim, se você não prestar atenção e dependendo do que você levante ali também, tá. E a IA, ela vai seguir o que você pedir, ela vai fazer o que você pedir. Se você não souber como você vai estruturar aquela área, ela vai pegar o padrão top master e vai jogar para você quando você não tem necessidade de subir alguma coisa tão complexa, tão difícil de dar manutenção e tão cara, né. É, IA não é uma bala de prata, né. Não, e muito pelo contrário, a IA ainda erra muito e ela devolve exatamente o que você pergunta. É aquela questão
do contexto. O contexto que você dá para sua IA é o contexto que ela vai te devolver. Se você faz uma pergunta mal formulada, ela vai te dar uma resposta mal formulada. Se você não dá todos os passos lógicos, lembra, não é um ser humano, é um computador ali que tem um aprendizado de máquina junto com uma rede neural que ela é capaz de te responder através de padrão. Ela vai pegar os padrões, vai montar uma resposta e vai te dar. Se essa resposta está certa ou não, ela não quer saber. E ela alucina Sim, muito. muito. Muito mesmo, né, a gente já passou por algumas poucas e boas usando IA e testando alguns modelos. E aí quando você não tem isso claro, você vai gastar, às vezes, todo o seu crédito numa coisa que está superdimensionada e quando você vê, você já está pagando uma conta alta de cloud, sem necessidade. Já está pagando uma conta alta de API, uma conta alta de software para você poder por exemplo, um disparador de e-mails, né, como tem muitos aí no mercado, gerenciador de landing pages, etcétera. Quando você vê, esses custos estão escalando e você ainda não tem grana no teu caixa. Aí o que que você começa a fazer como o dono da startup? Você vai para a rodada de investimento, você tem que manter a roda girando. E você vai rifando cada vez mais pedaços da tua empresa. Eu já vi nesses anos todos, muito dono de startup, e tu deve lembrar disso, alguns casos que a gente falou: "Caramba, isso aqui vai bombar, isso aqui vai explodir e, cara, esses caras vão ganhar dinheiro pra caramba". Só que eles fizeram uma administração, assim, tão ruim do dinheiro que tinham, que acabou que eles foram rifando partes da empresa e quando viram, os sócios estavam com menos do que os fundos. Lembrei de uma analogia aqui, né, isso aí parece até o orçamento doméstico, né. Mesmo que você seja um só na sua família ou tenha uma família grande, né, com 2, 3 filhos, se você não tiver um orçamento bem estruturado, você não cuidar das suas finanças, né, o que acontece? A pessoa se entra em sérios apuros, né. Exatamente. A gente está falando de um país onde você é tributado quando você recebe dividendos, você é tributado quando você compra alguma coisa, ou seja, no recebimento, na compra e na posse. Como, por exemplo, o IPVA é uma tributação na posse, IPTU é uma tributação na posse. Ou seja, o bem é seu, mas não. Aonde a carga tributária de uma empresa, a gente está falando de, dependendo do tamanho da empresa, do tipo, pode chegar a 1/3 de todo o rendimento daquela empresa. Então a carga tributária é muito pesada, tá? Não estou entrando aqui em questões políticas, não é isso, eu estou falando de grana, de como a grana some rápido se você não dinheiro não aceita desaforo, a verdade é essa, tá? E se você não tem os teus gastos ali muito bem, planejados, igual é na sua casa, você acaba vendo seu dinheiro sumiu e o mês não acabou. E você não pagou as contas. E aí, o que que você faz? Empurra pra frente? Fica devendo aqui, fica devendo ali? E não tem o patrocinador, né, Pois é. que é a pessoa quando entra nesse para o investimento, né, ela consegue, às vezes ela consegue até o investimento, mas na Se a conta tiver muito bagunçada, você nem consegue esse investimento. Porque se na hora que o investidor fizer a due diligence, ele vai ver que o teu gasto está alto demais e você se torna um risco muito alto de falência. Esse investidor, se ele for experiente, ele não entra, ele não faz a rodada. Então o controle de gastos ele tem que ser desde o início, desde a primeira versão do teu software, tá? E quando você começa a estruturar as coisas e entender que um software bem escrito consome menos, que uma cloud bem dimensionada consome menos, que quando você usa IA, que você dar os contextos corretos e fazer os treinamentos corretos com ela, consome menos. Quando você pega o teu time de marketing e fala: "Olha, a gente tem X aqui de orçamento para a ferramenta tal, o que e faz uma pesquisa aqui e vê o que atende vocês, mas que seja no menor custo possível, você está consumindo menos. O CRM para a equipe de vendas,
Num primeiro momento, será que não pode ser o gratuito? Será que você não pode subir na sua própria estrutura? Você vai consumir menos. Então, vê como é que as coisas vão se encaixando e vão, colaborando umas com as outras, né. Quando você faz esse dever de casa, não importa o tamanho da empresa, uma, 2, 10, 20, 100, 1000 pessoas, não importa. É um trabalho conjunto, não é o trabalho para uma pessoa só, a não ser que você esteja sozinho. Aí tudo bem, aí você tem que ser mega organizado. Dá para fazer? Claro que dá para fazer, até porque você vai estar num tamanho menor. Mas no momento que você começa a trazer gente, a gente contrata pessoas para que essa pessoa faça melhor o que eu faço, né. Verdade. Ou seja, ela tem que saber melhor do que eu, o que eu estou fazendo hoje aos trancos e barrancos. Então, se eu trago um cara de financeiro, ele sabe mais do que eu. Se eu trago um cara de programação, ele tem que saber mais do que eu. Se eu trago um cara de marketing, ele sabe mais do que eu. O gestor que quer centralizar tudo em si, o risco que ele está correndo, ainda mais no ambiente hostil que a gente tem aqui no nosso país, é muito grande. Porque vamos lembrar uma coisa aqui: a maioria desses custos, eles não são cobrados na nossa moeda, Verdade. É tudo em dólar. é tudo em dólar. E aí, quando é tudo em dólar, o que que acaba acontecendo? Você fica muito refém da variação cambial. Se hoje o mercado está em baixa, o dólar agora está, nesse momento, em maio de 2026, o dólar está em queda. Mas a gente já teve momentos dentro do ano passado, no ano retrasado, que o dólar bateu quase R$ 6. E esse custo ele aumenta. Ou seja, se você pagar $3.000, é 3.000 vezes 6, ou 3.000 vezes 4,95, 3.000 vezes 5, então vai variando muito. É, e não é só um software que custa isso, né, que é cobrado em dólar, né, são vários. Isso, né, é muita coisa que você paga em dólar, até porque, esse custo em dólar é justamente para que essas empresas também que te fornecem esse serviço, elas possam sustentar ali o seu caixa, tá, mesmo a empresa sendo daqui. Só que quando você perde a mão desse custo muito cedo, você gasta o teu dinheiro todo muito cedo. Então, centralizar não é legal, você tem que delegar, você precisa promover cultura, promover maturidade de time, promover, eh, um campeão dentro da tua empresa para ser o campeão do FinOps, para essa pessoa estar olhando ativamente todos os custos, envolver o pessoal em treinamento. Isso dá muito certo e isso tira muita empresa de uns problemas que a gente pode evitar de por perda de controle dos custos e eh, acaba que quando é assim, quando você faz esse trabalho ali bem estruturado, quando você faz um trabalho legal dentro do FinOps, se torna uma prática do dia a dia. Acaba sendo mais fácil. O início de qualquer coisa é complicado, assim como o nosso primeiro podcast aqui, a gente está fazendo aqui, mas, bate uma certa timidez, mas à medida que a gente for gravando, a gente vai melhorando, Com certeza, a né. ideia é essa. Mas depois, com o passar do tempo, você vai ganhando fluidez dentro do assunto, você vai ganhando expertise e você começa a ter um olhar mais crítico, mais clínico dentro da da tua estrutura, né. Esses mais de 20 anos de background dentro de FinOps, DevOps, segurança, ele me ensinou isso, tá. Por mais que você tenha um DevOps super experiente, ele não tem tempo para olhar tudo. Por mais que você tenha um cara que entende bem ali de custo computacional, se ele não fizer parte da equipe de desenvolvimento, ele tem pouco o que fazer, se você colocar ele num canto, numa zona cinzenta. Se você não envolve a empresa como um todo, você vai receber muita cobrança e pouquíssimo entendimento do que está acontecendo. Então precisa sim ser estruturado como uma cultura. É um tema muito amplo, Lilia. FinOps é um mundo dentro do TI, é mais um desdobramento, assim como é programação, assim como é cibersegurança, assim como tem sido IA, FinOps é mais uma coisa que, se a gente for ficar aqui discutindo isso, a gente vai passar dias aqui falando sobre o tema. Então, para encerrar, Kleber, nós falamos sobre FinOps,
que não é só um controle de custo em planilha, mas sim é uma cultura que deve ser implementada nas empresas, né, e é muito importante, mesmo que a empresa pequena, que ela implemente o FinOps. Desde o início. Desde bem ali no início, tem que ser, porque se você não fizer isso, você vai perder a mão nos custos e isso pode arrebentar com o orçamento da tua empresa muito rápido. E também então a gente pode chegar à conclusão em que o FinOps não é um hype, né, é um termo que veio para ficar, né, para se implementar na cultura Com certeza. e que, não vai acabar, né. Não. Muito pelo contrário. Lá fora já se entendeu rápido que o valor disso, mas aqui no Brasil ainda está começando. Mas é um tema, assim, bem extenso, a gente pode ficar aqui o dia inteiro, né, como eu já falei. Gente, muito obrigado por ficar com a gente por, cerca de 1 hora aqui batendo esse papo sobre o FinOps. É um tema muito grande, a gente ainda pode voltar nesse tema se você quiser. Deixa seu comentário, como eu disse, deixa teu like na confiança, o canal é um bebê, ele está nascendo, esse é o nosso primeiro podcast, a gente ainda vai trazer muita coisa, vai trazer convidados, vai trazer vários temas aqui, não só para você que é técnico, mas principalmente para você que gosta de tecnologia e ainda fica meio boiando nessa sopa de letrinhas, FinOps, DevOps, Dev, o que que é cada coisa. A ideia é trazer esse mundo mais para perto de você, para que você consiga não se sentir um ET. Quando a gente começar a falar do teu lado, o pessoal de TI principalmente, que é isso? Do que estão falando? Meu Deus, eu estou boiando. Não, calma. A ideia aqui é a gente democratizar bem esse tema para que você venha conosco. E a gente quer fazer também um agradecimento especial para o Estúdio Miau, que é a nossa casa aqui na gelada Santa Catarina. Eu tô com frio, eu sou carioca, aqui tá frio. Então, gente, olha, sejam muito bem-vindos. Se inscreve no canal, a gente vai estar aqui com vocês. E um abraço, tchau. Só para terminar, o próximo episódio Opa, eu esqueci, hein. no próximo episódio, o Kleber vai fazer as perguntas e eu vou responder. Ah, ela tá lascada. Ela hoje fez um monte de pergunta, agora é minha vez. Já a gente já vai adiantar o tema, Lilian? Vai falar sobre o que que é ou vai deixar na surpresa? Acho que eu vou deixar na surpresa. Ah, não sei, acho que é melhor falar, hein. Então fala o tema. IA. A gente vai aprofundar no mundo obscuro da IA. Por que que você está gastando tanto, por como ela funciona e o que está vindo por aí. Será que a gente vai desenvolver uma IA a partir da LLM que vai acabar com o mundo? Será? A gente vai ver no próximo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.